A todos, a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã de nevoeiro, um nevoeiro muito espesso aqui na praia da minha cidade, algo tremendo. E eu quero justamente falar sobre isso, sobre o clima no mundo. É muito estranho que a nossa mídia, TV Globo, Bandeirantes, Rede TV, SBT, Record, elas não venham apresentando o cenário que o mundo hoje tem se apresentado após o eclipse de 21 de agosto. Cristãos do mundo inteiro anunciou, segundo a ciência da Bíblia, que esse eclipse de 21 de agosto estaria anunciando não só o juízo sobre os Estados Unidos, mas também sobre todo o mundo. Somente na internet, no YouTube, nos canais do YouTube, você consegue ver cidadãos de Deus prestando um serviço de informação do juízo de Deus em todo o mundo. Sites científicos também têm prestado essas informações. Terremotos em vários lugares, vulcões, atividades vulcânicas, tremores de terra em lugares onde nunca houve, cobertura completa do terremoto na China, na Itália, no Japão, em vários lugares do mundo. Na bacia do Atlântico, por causa do terremoto e do tsunami que houve no Japão, a terra mudou seu eixo. E lá no meio, entre o Brasil e a África, no meio do Atlântico, criou-se uma bacia. E as águas litorâneas de algumas cidades estão recuando para dentro dessa bacia. E essa bacia está justamente em cima de duas placas tectônicas, que se elas não aguentarem a pressão ou houver algum tipo de terremoto ali, e está havendo muitos perto, elas vão ceder e vai trazer gigantescos tsunamis para o litoral das Américas e da África. Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV, sabem disso. Mas não vai trazer essa informação para vocês, porque não querem ser alarmistas. O problema é que nós cristãos, nós não podemos ficar presos a essa nomenclatura alarmista, que nós queremos alertar o juízo de Deus sobre esta terra. A taça da ira de Deus sobre essa terra está começando a ser derramada. Eu, Ricardo Luiz, não devo nada a ninguém. Eu digo e afirmo, em setembro, de 22 a 24 de setembro, em Israel, nas festas de trombetas, acontecerá o arrebatamento, a retirada da igreja, para que a taça da ira de Deus venha a ser derramada. Nós somos um país livre, temos liberdade de expressão. Eu posso expressar o que penso. Cada um de vocês pode expressar o que pensa, mas é por sua conta e risco. Vocês acharem que Jesus ainda vai levar 30, 40 anos para voltar. É por sua conta e risco vocês acharem que Jesus nunca vai voltar. É por sua conta e risco vocês acharem que a terra, de contínuo, vai viver dando a vocês os prazeres dessa vida.
Deus está fazendo a terra anunciar, gritar, alarmar que o juízo dele sobre os habitantes que o desprezam, que não se curvam mais com seus joelhos para adorá-lo, para buscá-lo, que não procuram mais se santificar, que não procuram mais viver uma vida consagrada, jejuando, meditando na palavra, o louvando. 7 bilhões e meio de pessoas no mundo louvam a Satanás por meio das músicas seculares, honram a Satanás por meio dos filmes seculares e come dos pratos oferecidos por ele, regado a sexo, bebidas, drogas, violência gratuita e toda sorte de maledicência que o pecado pode trazer à raça humana que vira as costas para Deus. E aos cristãos que fazem uso da nomenclatura igreja para ter um relacionamento com Deus somente pensando nas conquistas terrenas. Eu vou sempre citar esse versículo. 1 Coríntios 15, 19. Se você se limitar a se relacionar com Jesus somente pensando nas conquistas terrenas desta vida, você será o mais infeliz dos homens. Olha o arco-íris aqui que Deus está criando. Aqui agora, ó. Há um arco-íris aqui, ó, o arco, ó. Olha ali o arco, ó. 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 Olha Deus aqui, ó. Olha Deus aqui, ó. Ó. Honrando o que prego. Honrando o que falo. Contemple o arco-íris de Deus. A sua aliança com os santos profetas. A sua aliança com os pregadores do Maranata. A sua aliança com os que vivem com prazer uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de louvor, uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida só para Deus. Só para Deus. Contempla aí o arco-íris de Deus, ó. Contempla aí. Contempla. Ó povo incrédulo. Contempla. Terra, terra, terra. Por que desprezam a Deus? Por que desprezam a Jesus? Contempla aí, ó, a sua presença. Contempla a sua presença. Tenham olhos espirituais. Olha ali o arco-íris, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí as 7 cores de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. A presença de Deus. Olha aí a presença de Deus. Vocês não têm noção do que está para acontecer. Vocês não têm noção da taça da ira de Deus. Da ira de Deus com um povo que só querem beber, comer e dar-se em casamento. Casamento sem aliança. Casamento promíscuo. Casamento carnal. Casamento pecaminoso. Estamos nos dias de Noé. O povo está comendo, bebendo e dando-se em casamento para a sua própria destruição, porque não vive debaixo da ordenança de Deus. Contemple a sua presença, contemple o seu poder, contemple o seu anúncio. Contemple aí, ó. Contemple aí, ó. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E tem milhões de evangélicos apedrejando os pregadores do Maranata. Milhões de evangélicos cegos no sono da indolência. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo, no seu próprio intelecto, e não busca numa vida consagrada de oração e jejum a revelação de Deus. Contempla aí, ó. Contempla aí, ó.
Veja com seus próprios olhos a presença de Deus, o arco que Deus criou aqui, ó. Contempla, incrédulos. Contempla a presença de Deus. Deus está anunciando a vinda do Senhor. Deus está anunciando o arrebatamento. Entra por dentro desse arco. Entra por dentro dessa porta. Mas entra limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Entra limpo, com uma vida regrada de jejum e oração, de louvor e meditação da palavra e anunciação do Evangelho. Contempla aí a presença de Deus. Contempla aí a presença de Deus. Contempla aí a presença de Deus. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. As portas estão se abrindo. É festa de trombetas. É festa de trombetas. É comemoração dos 120 jubileus. É festa de trombeta. Acorda tu que dormes. Contempla aí, ó. Contempla aí, ó. Contempla aí, ó. O Espírito de Deus está falando com as igrejas. O Espírito de Deus está falando com o mundo. A taça da sua ira está por vir. Contempla aí, ó. Deus está aqui, hein? Oh, maravilha de Deus. Oh, glória a Deus. Olha aí, ó. Eu sinto a presença de Deus. Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Contempla aí, ó. Contempla aí, ó. A sua presença. Dê ouvido. Dê ouvido. Dê ouvido ao que Ele vem falando com as igrejas, ao que Ele vem falando com o mundo, ao que Ele vem falando com a terra. Olha aí, ó, olha a sua ira com os Estados Unidos, hein? Olha a sua ira com a China, hein? Olha a sua ira com a Turquia, hein? Olha a sua ira com Portugal, hein? Olha a sua ira com Roma, com a Itália, hein? Olha a sua ira com a Europa, hein? Olha a sua ira com a África, hein? Olha a sua ira, hein? Olha aí, hein? Veja, contempla. Jesus está voltando. Vou terminar esse vídeo dizendo: as portas ainda estão abertas, mas elas se fecham em 25 dias. Vocês têm 25 dias para dar ouvido ao que o Espírito de Deus diz às igrejas.